Ômega Web Rádio. Boa noite, mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do exercício físico em épocas de pandemia e fora da pandemia. Então, quando a gente está voltando aí ao novo normal, já com o início da vacinação dos menores de idade na cidade de Santos e também no estado de São Paulo, a partir de amanhã, aqui em Santos hoje já teve vacinação para maiores de 16 anos, com comorbidades, e as grávidas também nessa idade, e as puérperas também. Então, a gente começa a ter aí a possibilidade de quase 90% da população vacinada na cidade de Santos, com a primeira dose, claro, e aí voltando a um novo normal. A partir do dia 1º de novembro, nós temos no estado de São Paulo, inclusive público em estádio e em alguns eventos públicos também, podendo ter festas, festivais, e já a partir de amanhã a gente tem eventos menores também sendo liberados. E com isso, como é que fica a saúde física e mental, não é? Como é que fica o exercício físico, as academias? Será que é um lugar seguro? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é mesmo, Emerson? Com certeza. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Você falando de atividade física, de esportes, de voltar ao normal. Estava vendo agora à noite o grande prêmio que vai ocorrer em São Paulo, parece que com capacidade total. Está tendo essa movimentação toda, até por conta da vacinação, e aos poucos a gente vai tentando voltar ao novo normal, se é assim que podemos falar, né? Ainda com as restrições, máscara, álcool em gel, enfim, os cuidados necessários. E agora muita gente vai começar a cuidar da parte física, né? E nosso convidado hoje vai falar muito bem sobre isso, é uma pessoa bem conhecida, mais uma pessoa que eu conheci através do ciclismo, e a gente acabou pedalando algumas vezes juntos aí, e uma pessoa que entende bem dessa parte de esporte. Eu gostaria que você apresentasse ele, Raquel. Bom, então a gente vai falar com o professor de Educação Física, Mauro. Marcelo, por favor, coloque ele na tela, o nosso convidado. Oi, tudo bom, Mauro? Agora eu estou ouvindo, melhorou. Oi, então tá bom, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência profissional durante todo esse tempo que você é professor de Educação Física, e começasse a contar para a gente como foi, se foi difícil, se não foi, exercer a sua profissão durante a pandemia, e agora que a gente está voltando a esse novo normal, se houve uma melhora, se ficou igual, se está pior. Conta um pouco para a gente como é que tem sido a sua carreira antes, durante e depois agora nesse novo normal da pandemia. Sim, boa noite, Raquel, Emerson e todos os ouvintes, né? Sem dúvida, foi difícil para todo mundo, né? Independentemente de ser com essa pandemia, a dificuldade é geral no aspecto consciência da atividade física. Eu falo independente porque antes da pandemia, a gente percebe, antes gostaria de falar um pouco, antes de continuar esse assunto, gostaria de falar um pouco da minha profissão. Eu exerço essa profissão há 39 anos, né? Eu sou pós-graduado em treinamento esportivo, personalizado, e já fiz 98 cursos, né, de especializações e palestras, enfim. É uma experiência com bastante tempo, mas o que mais me ensinou não foram os cursos,
não foi a pós-graduação, é a prática. A prática é tudo. Você lidando com o ser humano, você lidando nas academias, nos condomínios, na praia. Então, essa prática que me ensinou mais ainda sobre como lidar com todas as situações, antes da pandemia, durante e agora que a gente está voltando ao normal. Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa volta agora, você sentiu alguma diferença no público que está te procurando para ter aula, para ter ajuda, para iniciar ou reiniciar as atividades físicas em relação ao pessoal que você, sei lá, atendia antes ou dava aula antes, enfim? Houve alguma mudança no tipo de pessoa que está te procurando ou não? Não, o que ocorreu, na realidade, foi a forma de trabalho. Durante a pandemia, nós trabalhamos online. Eu indicava os materiais que os alunos tinham que comprar e eu dava aula aqui de casa, nas residências dos alunos, né? E não mudou, a clientela, na realidade, não mudou. O que ocorreu foi, no segundo lockdown, o povo desanimou de trabalhar online. Então, deram uma afastada, mas agora estão retornando. E não mudou, o público não mudou, continua o mesmo, agora está voltando tudo ao normal, os alunos que não estavam fazendo aula estão voltando, tanto em condomínio como em academia. E esse pessoal que ficou parado, que se desanimou aí, você percebeu que eles perderam muito em questão de rendimento, perto do que estava antes, ou dentro do possível conseguiram manter alguma coisa? Veja só, a atividade física, independentemente de pandemia, como eu falei anteriormente, ela tem que ser seguida, o público, o ser humano, ele tem que entender que ela é necessária para que você tenha uma saúde física e mental melhor, para você conduzir a tua vida no seu cotidiano, no trabalho, no lazer, independentemente de pandemia. E a dedicação, ela tem que ser plena. Você tem que criar uma rotina de exercícios físicos, independente do que for, se for pedalando, se for em uma academia, se for nadando, você tem que ter uma rotina, tanto antes da pandemia, durante e agora que a gente está voltando ao normal. Raquel? Então, Mauro, eu queria saber, com relação àquelas pessoas que eventualmente tenham alguma sequela, né, da Covid e tenham alguma dificuldade de voltar à atividade física. Como é que essas pessoas podem começar a voltar? O que você aconselha? Porque, na verdade, teve muita gente, não só que está doente fisicamente, mas que também está doente mentalmente. Então, às vezes, não tem ânimo, não consegue se programar, não consegue mais voltar à sua vida normal, porque teve muitas perdas, enfim. Todas essas questões que envolvem aí a pandemia. Então, você como profissional de educação física, profissional ligado à saúde, como que você aconselha para essa pessoa voltar a ter disposição para praticar exercício físico? Olha, Raquel, você citou um ponto importantíssimo. O que mais comprometeu nessa pandemia, em minha opinião, foi a questão mental. A questão mental, por isso que eu digo, os psiquiatras e os psicólogos enriqueceram, e as farmácias, né? Enriqueceram, porque o que houve de procura, primeiramente de psicólogos, não presencial, inclusive, e psiquiatras, porque as pessoas não conseguiam dormir, não conseguiam se relacionar, dentro do lar, muitos conflitos, foi feito um estudo
o nível de separação foi altíssimo durante a pandemia, altíssimo, porque mexeu muito com o psicológico. E é aí que entra a atividade física. É aí que entra a atividade física. Essas pessoas que ainda não se recuperaram, mas eu diria que, assim, sim, façam um tratamento psicológico, mas imediatamente procure fazer uma atividade física. Porque já é sabido, né? Você libera endorfina, serotonina, que é aquela sensação de prazer, de bem-estar, e, consequentemente, você vai melhorar também a sua autoestima, porque você vai perder peso, você vai ganhar massa muscular. É uma coisa em cadeia, você melhora em um aspecto geral, entendeu? Isso que você falou, você tem toda a razão, mexeu muito com a cabeça das pessoas. Inclusive eu, particularmente, aqui em casa 2 pessoas pegaram Covid, né? E eu não parei de me exercitar nem um dia, nem quando eu peguei Covid, o meu pulmão atingiu 25%, não foi o suficiente, graças a Deus, para ir para o hospital, mas eu não parei. Não parei com atividade física, aqui todo mundo se exercitou, tinha horário para fazer exercício, justamente para poder alimentar a sua autoestima, porque mexeu muito com todo mundo, sabe? Mexeu muito. Mauro, você tocou num ponto importante aí, em questão de ter horário para fazer atividade física. Pela tua experiência profissional, que nem você falou, de ter contato com muitas pessoas, de aprender na prática, qual o tempo recomendado, mínimo, para a pessoa fazer exercício, ou de forma diária, ou 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, enfim, para ela ter um pouco de condicionamento, porque às vezes a pessoa trabalha, não tem um horário corrido, tem que sair de um lugar para o outro, faz faculdade, estuda, faz faculdade, trabalha, aí chega em casa, tem que arrumar as coisas na casa, enfim. Qual o tempo mínimo que a pessoa poderia fazer para ter melhorar um pouco a sua qualidade de vida? Foi ótima a tua pergunta também, Emerson. A questão do tempo, antes de ela ter o tempo, antes de ela determinar os dias, ela tem que ter o objetivo. A dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. Você tem que ter a dedicação. Antes de mais nada, você tem que criar uma rotina. Sem a rotina, você não consegue fazer nenhum dia de atividade física. Agora, quanto ao período, quanto aos dias, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, assim, no mínimo, 3 vezes a 4 vezes por semana. Não precisa ser 1 hora, 30 minutos. Só que dentre esses 30 minutos, você tem que distribuir o trabalho. Você tem que distribuir esse trabalho. E eu preconizo o meu trabalho desde o início e depois de desenvolvê-lo com 3 valências, 3 itens. Você tem que trabalhar o sistema cardiovascular, o sistema muscular, que é o exercício resistido, e a flexibilidade. Você trabalhando, no mínimo, 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, dá para você desenvolver isso. Dá para você mexer com o teu metabolismo. Isso é que é importante. Outra coisa que é muito importante, Emerson e ouvinte, né, é você se automotivar. Eu trabalho muito com essa questão de automotivação, porque existe uma diferença, a motivação e a automotivação. A motivação é eu chegar para você e falar, Emerson, vai se exercitar hoje, vai se exercitar. Eu estou te motivando. E isso, em breve, vai acabar. A automotivação é diferente. Você se automotiva, você cria subsídios para você ter uma rotina de atividade física. Quando você encaixar isso, você não para mais de fazer exercício. Então, Mauro,
Eu parei de fazer exercício durante a pandemia. E assim, é difícil você parar e depois você voltar ao ritmo, né? É tudo uma questão de ritmo e de hábito. Como é que a gente... Assim, é complicado às vezes, porque eu durmo muito tarde, acordo cedo, durmo mal. Então, às vezes, é difícil de fazer o exercício nesse meio do caminho. E, além do mais, eu fiquei muito receosa de voltar para a academia em razão do contágio, porque eu tenho um filho em casa, que podia ter alguma complicação. Então, na verdade, eu acabei não voltando para a academia. O ambiente da academia já é um ambiente, assim, mais seguro, as pessoas respeitam o uso da máscara. Como é que você pode contar essa sua realidade que você está vivendo? Eu sempre procuro passar, infelizmente, o aluno acaba dependendo um pouco da minha motivação, de eu motivá-lo, entendeu? Essa questão, como eu falei, né, o título da nossa conversa é atividade física antes, durante e a volta ao normal. Eu coloco eu como exemplo, e às vezes as pessoas falam, Mauro, mas você é um extraterrestre, você é uma pessoa que não tem igual, você é muito determinado. Não, todos nós somos. Todos nós temos capacidade. A questão é você se determinar aquilo que você sabe que é bom para a tua saúde, entendeu? Isso que é o importante. Então, essa questão da pandemia, de lugar seguro para se exercitar, você vai achar, você vai para a praia, você faz o exercício em casa, e agora com essa pandemia surgiu muito a calistenia, né? Que é o exercício com o próprio peso do corpo. Então, existem muitas formas de você fazer exercício, entende? Em princípio, você tem que criar uma rotina. A gente sabe que o exercício físico ele é importantíssimo. E outra coisa que as pessoas teriam que colocar na mente é que não pode fazer o exercício físico pensando primeiramente na estética. A estética é uma consequência do teu trabalho. Você tem que pensar na tua saúde interior, na questão mental, na questão cardiovascular, o teu coração, as artérias, os ossos, porque a idade vai chegando. E aí o bicho pega. E só para completar a sua pergunta, as academias estão muito seguras. Máscara, álcool em gel à vontade, entendeu? As academias estão muito seguras. Pode ficar sossegado. Não é uma desculpa para a pessoa não se exercitar. Não é uma desculpa. O Emerson, ele viveu assim de uma forma não tão contundente comigo, mas ele lembra de quando eu sofri um acidente de bike, o meu ombro foi parar lá atrás, tiveram que ter 4 pessoas para colocar o meu ombro no lugar, foi uma loucura. E eu postei que no segundo dia eu já estava em cima de uma bike com uma tipóia pedalando, porque eu não posso me entregar. Você lembra, né? Sim, você postou e tudo, a gente chamando de louco. Falou, sossega aí. Então isso já está dentro de mim. E eu procuro, para as pessoas, não só os meus alunos, os meus amigos. Nossa, foi muito engraçado que eu comecei, quando teve o segundo lockdown, eu comecei a fazer exercício aqui no prédio, né? Eu levava bike de spinning, os pesos, e vieram 2 amigos, né? E um desses amigos nunca tinha ido para uma academia. E vocês acreditam que ele hoje se matriculou na academia, está fazendo exercício 2, 3 vezes por semana? Quer dizer, pelo menos um legado eu estou deixando, né? Ele frequenta a academia e está muito feliz, está fazendo muito bem para ele. Eu acho que a grande pergunta que a Raquel fez, e muita gente deve estar pensando, é como criar essa rotina?
Quando você fala criar uma rotina, todo dia no mesmo horário ou não, faça o exercício, independente se você vai conseguir fazer naquele dia de manhã, no dia seguinte à noite, mas faça todo dia. O importante é você fazer ou não. Fazer a rotina sempre 6 horas, fazer, se programar para fazer. Nossa, Emerson, mais uma vez, você foi muito feliz nessa pergunta, cara, porque isso é muito importante. Eu brinco, eu acho que hoje em dia a gente pode falar, atividade física é que nem fazer cocô e xixi. Cada ser humano é a individualidade biológica. Ele tem o seu horário, ele tem a sua rotina. Esse negócio de você não criar uma rotina, nós não temos uma rotina de comer meio-dia, 1 hora, nós não temos a rotina de jantar 7, 8, 9 horas, o café da manhã ao levantar, a atividade física é a mesma coisa. Quando a gente foge dessa rotina, o que ocorre? Eu vou comer um lanche às 3 horas da tarde. Eu não vou jantar, eu vou comer só uma fruta. Você acaba engordando, perdendo qualidade de vida. Quando você cria uma rotina de alimento, de trabalho e de atividade física, você pode ter certeza que nunca você vai desistir. Agora, quando você começa a falar, eu não fui às 9 horas da manhã, mas eu vou às 3 da tarde, você vai desistir. Você vai desistir. Isso é fato, é experiência de muitos anos. Olha, eu tenho uma turma de pedal, o Emerson conhece a turma de... Hoje está uma febre isso. Hoje todo mundo está pedalando, estão criando grupos. É inacreditável. Esse povo pedala 5h30 da manhã. Eu admiro isso. Eu, quando vou dar aula às 7 horas da manhã na academia, eu vejo gente saindo às 7 horas, porque acabou de treinar às 6 da manhã. Isso é maravilhoso. Ele criou uma rotina. Não, eu treino às 6, das 6 às 7, tomo banho, como e vou para o trabalho. Então, a rotina é necessária para tudo. Mauro, com relação às pessoas às vezes ficarem desmotivadas porque elas treinam, aí tem uma perspectiva nesse treinamento e isso não funciona, não dá resultado. Como é que as pessoas devem reagir, né, quando estão fazendo exercício e não emagrecem, não veem o corpo corresponder àquele exercício? Porque isso acontece muito. É uma frustração de quando você está se exercitando, tem um objetivo, não que seja só o estético, mas também tem um objetivo estético, e ele não é nunca alcançado. Ou então você passa 3, 4, 5, 6 meses e não consegue nem emagrecer. Então, isso é um problema do treino, isso é um problema da alimentação da pessoa, ou as duas coisas. O que a sua experiência fala sobre isso? A minha experiência, eu sou muito, assim, nesse aspecto, eu sou muito radical, né? Os meus alunos, às vezes... Bom, já acostumaram, tem um aluno meu que está comigo há 11 anos, 10 anos, então já acostumaram com o meu jeito de ser, né? A culpa é única e exclusivamente da pessoa. A culpa não é da comida e não é do exercício que é prescrito. E outra coisa, o exercício não emagrece. O exercício, o ser humano ele tem que entender, aqui nos Estados Unidos, na China, o exercício não emagrece. O que emagrece é a ingesta calórica negativa. Se o ser humano quiser, ele emagrece sem entrar numa academia. O exercício é a saúde, ele é um complemento, ele ajuda. O problema não é dentro da academia, e sim quando você sai da academia. Você entra na academia, você pode perder
2.000 calorias. Se é uma atividade intensa, se é uma atividade cardiovascular, se é um treinamento de força, que você vai anabolizar depois do treino, você cataboliza na academia e anaboliza no momento que você vai para a sua casa. Só que no momento que você vai anabolizar, que você vai reconstruir as fibras musculares que você destruiu, da caloria que você perdeu, 1.500, 1.000 calorias, 500 calorias, você chega em casa e faz tudo errado. Você ingere carboidrato, você ingere açúcar em excesso. Então, o que ocorre? Ingesta calórica positiva. O que eu queria deixar claro aqui, já que a gente tocou na questão do emagrecimento, isso é em qualquer... Você pode conversar com qualquer nutricionista. A grande arma do emagrecimento é a ingesta calórica negativa. Você queima no seu cotidiano, ao levantar, ao trabalhar, a voltar para casa. Não falei em exercício. Você queima, vamos dizer que o homem, uma média de 2.000 calorias. A mulher, 1.500 calorias, ela queima só em você fazer isso, porque dormindo a gente já queima caloria. Só que, em contrapartida, a mulher que queima 1.800, ela vem para casa, no café da manhã, no almoço, na janta, ou na rua, no seu trabalho, ela ingere 2.200. Então, é uma ingesta calórica positiva de 400 calorias. Como que ela vai emagrecer? Você está entendendo? Então, essa questão de que a academia é sinônimo de saúde. Inclusive, eu falo, plano de saúde não é Unimed, ali é plano de doença. Porque você só vai nesses lugares quando está doente. Plano de saúde é academia, é andar é pedalar. Isso você está formando um plano de saúde para você mesmo no futuro, na minha opinião. Então, eles deveriam chamar plano de doença nos hospitais. Ninguém entra no hospital com saúde. Todo mundo entra no hospital porque tem algum problema. E ninguém entra numa academia sem saúde. Pode ter algumas restrições articulares, entendeu? Eu não sei se deu para... Não, Sim, deu sim. e foi legal você mencionar isso, Mauro, porque antes de começar o programa eu estava inclusive conversando com a Raquel sobre isso. Que uma vez a gente estava conversando, eu, você e o Diego, que acaba sendo amigo em comum, justamente sobre isso. E eu comentando com a Raquel que a gente acaba vendo muita gente que pedala gorda, que pedala muito. Você fala, como é que o cara pedala muito e fica gordo? E aí você até comentou com a gente, falou, não, é questão da ingestão positiva ou negativa de caloria. Que é justamente isso. Você acaba consumindo muita caloria, mas você não consegue queimar aquilo. E até a Karina, que teve num programa com a gente, também mencionou isso, que é nutricionista, ela falando, não adianta você consumir demais e não conseguir queimar, o teu organismo não conseguir queimar. E aí tem o que você falou, não é nem tanto a questão do exercício físico, é o teu próprio organismo. Você tem que conhecer o teu organismo para saber se o que você está consumindo vai conseguir queimar ou não. E foi bacana você ter mencionado isso. Eu lembro disso, exatamente. Foi engraçado, eu acompanho os grupos de bike, e foi engraçado que um grupo, não lembro qual, e também não vem ao caso, Sim. E nem as pessoas, mas quando eles chegaram no objetivo deles, foi um pedal longo. Aí eles mostraram a mesa. A mesa, o que tinha na mesa? Um monte de cerveja com isca de peixe e batata frita do lado. Quer dizer, gente, é um contrassenso, porque aí eu já não estou nem pensando, é aquilo que eu falo para vocês. Eu não penso, e eu falo muito para os meus alunos, para as pessoas que eu convivo, eu não penso na estética. Você tem que pensar na saúde.
entendeu? Se você está pensando na saúde, você já começa dentro da tua casa tirando o óleo. Usa o azeite extra virgem. Você não precisa de óleo para cozinhar. Você não precisa de óleo. Então, você começa a tomar atitudes que não vão fazer bem só para o emagrecimento, que é uma consequência, e sim para o teu coração, para o teu colesterol, o HDL, o LDL. O HDL é o bom, que é o que a atividade física proporciona. O LDL é onde se instala as gorduras, entende? Então, é tudo uma questão de educação alimentar. E a atividade física é que nem eu já li algumas coisas a respeito sobre o emagrecimento. Inclusive, nós temos, assim, com 20 anos ou mais, as mulheres, o público em geral, ele é obeso, a mulher, em princípio, 30%, e o homem, 26% de obesidade. Eu não estou falando em sobrepeso. Se as pessoas que estão nos ouvindo, e vocês, se vocês quiserem um dia experimentar, vão até o shopping. Eu já fiz isso com uma pessoa que estava comigo. Senta e vê as pessoas passando. Mas eu diria que 70%, 60%, 70% é sobrepeso. Sim. Não estou falando obeso. Sobrepeso é um percentual menor de índice de massa corporal, entendeu? O sobrepeso não é tão grave. O obeso, sim, porque você tem que obedecer a circunferência abdominal. O homem não pode ultrapassar de 94. A mulher, 94 já é grave, a circunferência abdominal para o homem. Para a mulher, 88 já é grave, já tem risco de infarto do miocárdio. Então, você repara as pessoas no shopping vestidas, mas é uma coisa assustadora de sobrepeso. Por quê? Porque não tem educação alimentar. Por isso que eu te falo, o emagrecer não é fazer exercício, é você ter uma educação alimentar. Ninguém está falando para você ser radical, não pode tomar uma cerveja, não pode tomar um cálice de vinho, de hipótese alguma. Só que, poxa, eu tenho aluna que fala, pô, Mauro, eu não estou conseguindo emagrecer. Um exemplo. Só que foram visitas na casa dela, ela simplesmente levou 2 garrafas de vinho para dentro, extremamente calórico. Então, fica difícil. Você pode fazer exercício a vida toda, que os resultados... Você pode ter saúde. Como tem magro que não tem saúde, tem sobrepeso que tem saúde. Os ciclistas é um deles, né? Porque eles se exercitam bastante, então eles têm uma condição cardiovascular e muscular do membro inferior boa, só que é sobrepeso para obeso. Tem que tomar cuidado. Sim, a gente acaba vendo muito, quando pedala por aí, pessoas nesse biotipo, né? Sim. E aí tem tudo a ver com o que você está falando mesmo, a questão da alimentação, e a pessoa tem essa ilusão, às vezes quem está começando agora, e você falou uma coisa que é verdade, eu acabo me incluindo nessa situação meio da pandemia para agora, muita gente começou a pedalar e começou a fazer atividade física e tal, e muita gente achando que o fato de começar a fazer atividade física agora vai emagrecer. Só que tem todo um por trás disso, né? Tem alimentação, tem a atividade física em si mesmo, mudança de hábito, poder dormir direito, tem todo um histórico, né? Infelizmente, eu vou só emendar esse negócio da pandemia, infelizmente, eu estou usando a pandemia como favor daquilo que eu tanto defendo, né? Que eu prezo, né? Que é a atividade física. A pandemia ajudou muito. A pandemia
nós perdemos pessoas queridas, ainda estamos perdendo, pessoas do nosso convívio, famílias sofrendo pra caramba. É uma catástrofe isso que está acontecendo no mundo. Mas, em relação à atividade física, foi benéfico, porque surgiram os estudiosos, os infectologistas, que começaram a falar um monte de coisas a respeito da imunidade, tanto eu esqueci o nome do presidente da Organização Mundial da Saúde, que, não sei se vocês lembram disso, passou um determinado tempo, ele liberou a bicicleta para as pessoas irem trabalhar. Sim. Eu não sei se vocês lembram desse fato. Antes, não deixava ninguém sair de casa, porque eles viram que o exercício físico é óbvio que melhora a imunidade. Mas isso é claro. E não só a imunidade, o sistema cardiovascular. Eu pergunto para as pessoas, conversando sobre essa questão da pandemia, quantos atletas ou quantas pessoas fisicamente ativas, mas fisicamente ativas mesmo, não é fazer aquele exercíciozinho de pegar 2 quilos, fazer andar na praia, que andar é uma coisa, caminhar é outra. Uhum. Você caminhar, você segue um ritmo. O andar é para você fazer isso no shopping. Quantas pessoas que fazem um exercício regularmente e atletas que você ouviu falar que morreu de Covid? Na proporção, são poucos mesmo. Muito. Se você for pegar a quantidade... Quantos atletas que nós ouvimos falar que muitos pegaram time de futebol inteiro e morreu? Não tem. Então, é óbvio, a atividade física, ela melhora o sistema cardiovascular e pulmonar, porque a Covid, aonde o vírus ele entra, que é no pulmão, que depois desencadeia uma série de coisas nos órgãos, por isso que falam, tem comorbidade, problema renal, problema hepático, diabetes, hipertensão, ela vai afetar depois que entrou no pulmão. Tanto é que o grande problema é no pulmão. Então, a pessoa sendo fisicamente ativa, e todo mundo, através de estudos que todos leram, que todos ouviram os infectologistas falarem, a Covid, o vírus, ele replica depois de 5 dias. No 4º, 5º dia, que é onde invade o pulmão de uma maneira que a tua capacidade de oxigênio, a tua saturação, ela cai para 80, 82, aí tem que 70 e pouco, tem que entubar. Então, nos esportistas, nas pessoas fisicamente ativas, que fazem atividades intensas, você não escuta falar que morreu de Covid. É uma coisa assim, incrível. Procurem vocês, pessoal, pesquisar isso. É interessantíssimo. Raquel? Então, Mauro, eu queria perguntar para você o seguinte: e aquelas pessoas que têm uma doença crônica ou que têm algum problema e que tem uma dificuldade, né, para poder fazer exercício? Como é que essas pessoas podem? Elas precisam geralmente de um profissional para poder estar junto, para poder equilibrar esse exercício, porque é difícil. Por exemplo, eu tenho fibromialgia. Então, para mim, me exercitar, e muitas vezes, é complicado, porque eu acordo com muita dor. Então, é difícil eu conseguir pedalar, porque às vezes não é o pedalar, por exemplo. Dói outra coisa, dói a perna, dói o quadril, dói o braço.
eu sempre andei de bicicleta, né? Hoje em dia todo mundo fala que é a bike, né? Mas eu sempre andei de bicicleta na minha vida. Eu já fiz aula com você de spinning. Eu sempre consegui fazer exercício, mas depois que eu desenvolvi a fibromialgia, é doloroso fazer exercício. Então, para as pessoas que têm esse tipo de deficiência, né, ou uma doença como essa, como é que o profissional da educação física ele consegue conciliar esse tipo de situação para poder a pessoa fazer um treino bom e conseguir treinar de forma cotidiana? Você dessa maneira, eu acredito que no teu caso, você tentar fazer assim. Porque Mauro, Oi. Mauro, eu tô o teu microfone acho que tá ruim. A transmissão, tenta dar uma mexida no fio, ver se melhora. ouvindo vocês perfeitamente. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Tá me ouvindo? Sim, Sim. agora é perfeito. Ótimo. Então, Raquel, infelizmente você foi Sim. acometida desse mal, né? E tenta a natação. Outra coisa, procura uma pessoa, caso quem não tenha condição, no seu caso, né, nesse tipo de problema que você tem, procura fazer exercícios que você não sinta dor. Lógico que você tem que encontrar um profissional que esteja habilitado para isso. Mas eu diria, no teu caso, que a natação seria o mais indicado. Mas, de repente, você pode fazer exercícios usando... eu vou explicar, é um termo técnico, mas eu vou explicar. Usando posições antálgicas. O que é posição antálgica? Se você eleva o braço lateralmente e dói, procura mudar o movimento que você está fazendo, essa elevação. Isso chama posição antálgica. Você muda o ângulo do movimento da articulação para que não doa. Entende? E essa era uma outra maneira de você se exercitar. Mas, em princípio, no teu caso, seria a água, que não tem impacto nenhum. Mas, só concluindo essa questão de pessoas que teriam outros Bom, eu problemas. queria também perguntar... Tá bom. Não. Bom, eu queria também perguntar com relação aos menores, né? Geralmente, os menores, como é que a gente consegue introduzir essa questão do exercício? Porque só pode ir para a academia a partir dos 14 anos, né? Então, além de você ter outras atividades, poder fazer natação, judô, skate, enfim, tudo que é ao ar livre. Mas, às vezes, a criança também precisa de uma orientação para poder se exercitar. E quem tem também sobrepeso já na infância ou na adolescência, que a gente tem muitos adolescentes que são obesos e têm sobrepeso, qual é o exercício mais indicado para eles perderem peso e não comerem tudo? Porque é mais difícil você conseguir fazer uma reeducação alimentar com a criança, né? Para eles entenderem que eles não podem comer hambúrguer, não podem comer doce, porque é difícil essa restrição nessa idade. Você falou agora no final da pergunta, você falou tudo, né? Antes do exercício, a reeducação alimentar. Infelizmente, a culpa dessa pessoa ter chegado a esse ponto, esse adolescente, é dos pais, né? Eu tenho filho também, eu sei que
se o meu filho hoje tem algum problema, se algum problema não mal resolvido, tal, eu tenho uma parcela de culpa. Então, os pais, eu culpo primeiramente os pais desse adolescente, né, de 11, 12, a partir de 12 anos, porque, primeiro, uma reeducação alimentar. Agora, quanto à atividade física, eu acho que você fez spinning comigo na Unic. Não sei se todos que estão ouvindo lembram da Academia Unic. Eu trabalhei com um menino de Isso. 13 anos, obeso mórbido. Aliás, nós fomos um dos primeiros a inaugurar aquela sala da Unic, que era uma sala de personal, era sala exclusiva de personal, e ele tinha 13 anos, obeso mórbido. Enfim, e eu jogava dentro daquela sala, eu jogava frescobol com ele, eu punha 2 madeirinhas e trocava passes com ele, para ele simplesmente se movimentar. Ele fazia caminhada na esteira, porque, obviamente, não pode correr por conta do peso, né? Mas essa questão de idade, há controvérsias, viu, Raquel? Só aos 14 anos. Eu trabalhei com um menino também em condomínio, com um adolescente de 12 anos, que estava jogando no Santos, e eu dava trabalho intervalado com ele. Eu fazia trabalho intervalado, onde a frequência cardíaca dele subia consideravelmente. Então, você vê nas Olimpíadas agora, que passou, aquela menina do skate de 13 anos, aquela outra menina, se eu não me engano, da ginástica, que também 13 anos, medalha de ouro. Não, desculpa. Saltos ornamentais. Uma chinesa fora do comum, fora da curva total, 13 anos. Ela gabaritou os juízes, todos deram 10 para ela com 13 anos de idade. Quer dizer, é uma atleta, a gente também não pode olhar essa atleta como um exemplo único, né? Mas para ela chegar no nível que ela chegou, a tirar nota 10 em tudo, e aquela nossa menina que ganhou medalha com 13 anos no skate, ela passou pela musculação. Ela passou por treinamentos hiper exigidos, entendeu? Não dá para chegar no nível que elas chegaram sem um treinamento intenso. Então, essa questão de idade é relativa. É lógico que você toma alguns cuidados, né? Com um adolescente de 12. O meu filho, particularmente, ele é nadador há muitos anos, né? E ele treina desde os 8 anos de idade. Ele compete desde os 9, por aí. Então, é muito relativo isso, né? Essa questão de idade. Mas, em primeira instância, a reeducação alimentar. Ponto. Aí vem a segunda. É por isso que eu sempre falo, atividade física não é estética. Atividade física é saúde, sempre. E aí eu queria perguntar para você, eu li outro dia que a mulher, depois de uma determinada idade, quando ela vai fazendo muito exercício aeróbico, ela acaba prejudicando o corpo dela e, na verdade, ela teria que fazer menos exercício aeróbico e um pouco mais de musculação ou outro tipo de exercício, porque o aeróbico acaba causando alguns prejuízos para o organismo. Isso para você procede? Você tem alguma experiência nesse sentido? Ou você acha que isso não tem uma procedência real com relação à mulher? Raquel, tudo que é exagerado faz mal. Comer em exagero faz mal. Você viajar em exagero, o lazer em exagero faz mal. Parece que não, mas você cansa. Você quer voltar para a tua rotina, você quer voltar para o teu trabalho. Quanto ao aeróbio, o trabalho aeróbio, eu discordo. Depende muito
da proposta dessa pessoa. Depende muito da proposta dessa pessoa. Mas já é sabido que, eu vou voltar a citar 2 nomes, que talvez não seja de conhecimento, mas eu explico, que você catabolizando muito, você pode se prejudicar de uma maneira geral. Catabolizar o que é? É o treinamento em excesso. Você treina muito, cataboliza e não recupera. Você pode entrar num overtraining. Então, o interessante é você fazer um trabalho aeróbico, mas você não precisa fazer um trabalho. Eu aconselho a todas as pessoas a fazer um trabalho aeróbico, no mínimo, 2 vezes por semana. Não precisa ser intenso, muito intenso. Tem que ter um acompanhamento de frequência cardíaca. Você não pode andar, e sim, você tem que caminhar forte para manter uma frequência cardíaca. 2 vezes por semana está de bom tamanho para você trabalhar o sistema cardiovascular pulmonar. E o trabalho de força, de 2 a 3 vezes por semana. É muito importante. Quanto o mínimo de tempo para essa pessoa, 2 vezes por semana, trabalhar o aeróbio? Quanto tempo? Depende da intensidade. Se você fizer um trabalho contínuo, o trabalho contínuo é aquele que você não altera muito a frequência cardíaca. É por isso que eu falo, né? Para você fazer um trabalho aeróbio dirigido é aquele que você vê a frequência cardíaca, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, faz um trabalho contínuo, faz um trabalho intervalado, não tem igual a esteira. Porque na bike você oscila muito. Ele é maravilhoso, mas você oscila muito a tua frequência cardíaca. Dá para você fazer um trabalho intervalado. O contínuo, por exemplo, na bike, é você, por exemplo, pegar uma reta, uma estrada, e manter aquela velocidade de 20, 25 quilômetros, tendo um controle de frequência cardíaca. Inclusive, eu mostro para o pessoal que pedala comigo. Outro dia eu fiz um trabalho no Ilha Porchá, eu só trabalho com frequencímetro. Porque eu sei que eu não posso ultrapassar aquele limite, né? Então, lógico que não é todo mundo que vai fazer isso, mas ele tem que aprender a pegar a frequência cardíaca numa esteira, de repente numa própria bike, através de segundo. Mas eu acredito que 30 minutos de cardiovascular intenso está muito bom. Se for contínuo, aquele mais tranquilo, você pode fazer até 40, 45 minutos, é o suficiente. Mauro, eu queria pegar um gancho no que você falou agora, nessa questão da frequência cardíaca. Trabalhar, e você até falou que trabalha muito com frequencímetro. Explica um pouco, pessoal, qual seria a frequência ideal, como é que a gente chega nessa frequência ideal, depende da faixa etária, você tem que fazer um exame específico para isso, cada pessoa consegue calcular de forma simples, se é que isso é possível, né? É possível, sim. Você calcular a frequência cardíaca não é difícil. Você tem que não sei, as pessoas que estão ouvindo, só anotar o que eu vou falar, né? Para você saber a tua frequência cardíaca, existe um protocolo, ele é antigo, mas ele usa-se até hoje, até para os atletas de alto nível. É o protocolo de Carvone. Eu não sei se já ouviram falar, protocolo de Carvone. Ele é de muitos anos. Você pega 220 menos a idade. E aí você joga a porcentagem que você quer trabalhar. Alguns preconizam 226 para as mulheres, menos a idade. E para os homens, 220. Tá? Eu procuro trabalhar de uma maneira geral, 220. Entende? Só que tem um problema nesse protocolo. Por exemplo,
Você pega 220 menos a idade, pega 220 menos 20. Fácil para todo mundo calcular. Dá 200. Aí, em cima esses 200 batimentos, é a tua frequência cardíaca máxima de trabalho. 220 menos 20, 200. Aí você joga uma porcentagem. Que tipo de trabalho você quer fazer? Que tipo de pessoa você está lidando? Então, você está lidando com uma pessoa saudável e você vai fazer um trabalho contínuo. Então, você pode jogar de 75% a 85%, 75% da frequência cardíaca máxima. Então, você pega 200, rapidamente, você pega 200 vezes 85%. Não, 200 vezes 75%. Você vai trabalhar com essa pessoa em 150 batimentos. Em torno de 150. Porque você não pode ficar obcecado nisso. Senão você começa a ficar preocupado. Você pode trabalhar com 145, 155. Então, você preconizou para essa pessoa de 20 anos 200 batimentos de frequência cardíaca máxima. Joga a porcentagem, 75. Então, você vai trabalhar com 150. Aí você quer trabalhar com essa mesma pessoa um trabalho intervalado, forte, intenso. Então, você vai jogar 90% de 200, 180 batimentos, em curto período de tempo. Deu para compreender, mais ou menos? Sim. Então, Mauro, a gente tem algumas perguntas aqui das pessoas que estão vendo a gente, tá? Eu quero... o Anderson Firmino está falando boa noite, um ótimo programa, assunto importante. A Karina Tamião está dando os parabéns. A Lígia Soares está perguntando: o que o professor pode dizer para quem sabe que o exercício é importante, mas não gosta e não tem motivação para se exercitar? Aí eu agradeço as perguntas, né? Agradeço o pessoal que está aí com a gente, né? Eu costumo falar, eu sou direto, né? Eu não tenho... Eu não resumo as palavras, né? Eu sou direto. Tem que ter determinação. Não tem outra questão. Em tudo, não. Nós levantamos para trabalhar e, às vezes, nós não temos vontade de levantar para trabalhar. Nós queremos ficar em casa. Isso, essa questão da determinação, da dedicação, é aquilo que eu falo sempre. Você tem que desenvolver uma automotivação. É onde você não depende de terceiros. Eu não gosto do aluno que fala para mim, eu escuto muito isso. Se não é você, Mauro, eu não faço nada. Eu falo, pelo amor de Deus. Eu falo para esses alunos, hoje todo mundo já está, que convive comigo, já sabe, quando um aluno vai viajar de férias, porque, gente, além dessa determinação, você tem que colocar na tua cabeça que não existe aniversário, não existe ano novo, não existe carnaval, não existe férias e não existe pandemia. A atividade física é para sempre. Você tem que se determinar. Não tem jeito. Agora, se a pessoa prefere ficar em casa, sentada no sofá, vendo televisão, comendo, acordando, trabalhando, dormindo, vendo televisão, é uma opção de vida. A gente não pode fazer nada. E hoje, com esse mundo virtual, a gente pode até perceber que o que diminuiu o número de pessoas que fumam, é uma coisa assustadora, maravilhosa, principalmente quando proibiram de fumar dentro dos estabelecimentos. E a atividade física, através desse mundo virtual, não tem como você não fazer mais. E essa pandemia nos mostrou que a atividade física só é benéfica. Outra coisa, eu não estou vendendo o meu peixe, porque nós não precisamos mais vender o peixe. Isso é uma realidade.
Os cardiologistas, hoje é engraçado, né? Não sei se eu estou me estendendo na Não, de resposta. forma alguma, Mauro. É uma realidade. Você vai no cardiologista hoje, você vê ele sentado na cadeira, com o abdômen proeminente. Gente, você vai num ortopedista e tratar de uma lesão, e você vê o cara obeso, como que ele pode falar, olha, você precisa fazer exercício? Infelizmente, isso é uma realidade. Eu, particularmente, é difícil de aceitar. É difícil. Agora a pessoa fala, mas o médico trabalha muito. Tudo bem, eu também trabalho. O Emerson também, a Raquel e os ouvintes, todo mundo trabalha. Mas isso não é uma desculpa, entende? Para você. Eu deixo o meu horário, eu não pego aluno nenhum no meu horário de treino. E quem é meu aluno e está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Não, esse horário eu não posso, eu vou treinar. Esse horário eu não vou te treinar, eu vou treinar. Porque o que adianta eu cuidar da saúde dos outros se eu não cuido da minha saúde? Né? Não é verdade isso? O Sim, que sem adianta? dúvida. Eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar dos outros, correto? Sim. Sim. Bom, a gente tem outra pergunta do Fernando Passos também. Qual seria o peso que é considerado ideal para cada pessoa? E depende da estrutura óssea dessa pessoa. Depende da altura e da estrutura óssea. Tem gente que é longilíneo, que é brevilíneo, entendeu? É muito relativo. Geralmente, o homem é o peso da altura. Isso é relativo, hein? E a mulher é 10 quilos a menos da altura. Isso é de muitos anos atrás. Mas as coisas, sabe, a estrutura óssea vai falar por si só. Entende? A estrutura óssea. É porque tem gente que é mais mignon, e aí a Exatamente. estrutura não vai pesar tanto, e tem gente que não, né? Não é tão mignon, é mais alto, enfim, tem uma estrutura Perfeito. mais larga e a ossatura já pesa, não é? Exatamente. Você não vai querer. O cara fala, quanto você pesa? Aí eu peso 100 quilos. Qual é a tua altura? Eu tenho 2 metros, 1,90 m. Então você vai falar, pô, esse cara é magro. Agora vem uma pessoa e fala, eu tenho 1,70 m, peso 100 quilos. Ele é obeso. Você vê que ele está 30 quilos acima da altura, se for o homem, ele pesa 100 e tem 1,70 m de altura. Teoricamente, ele está 30 quilos acima. Sim. Bom, a gente está chegando no final do programa já, e aí eu vou passar a palavra para o Emerson para ele fazer as considerações finais. Na verdade, eu queria te agradecer, Mauro, pela conversa que tivemos aqui, os esclarecimentos que você trouxe. Infelizmente, não deu para perguntar sobre o projeto que você tem com os idosos. Vamos ver se num próximo programa a gente conversa um pouco sobre isso. Não sei se você, nessa época de pandemia, ainda está tocando esse projeto que você tem, que é de exercício e tal, pessoal da terceira idade, mas isso, infelizmente, pelo horário a gente não vai conseguir conversar. Vamos ver se numa próxima vez a gente conversa sobre isso e conversa mais sobre exercício, sobre qualidade de vida, enfim. Talvez uma situação já diferente, não de pandemia, que nem a gente está vivenciando, até pela abertura de tudo. E te agradeço mais uma vez aí pela participação, pela conversa que tivemos, Mauro. Bom, Mauro, eu queria também agradecer, foi muito prazeroso ter você aqui como nosso convidado, foi muito esclarecedor tudo que você falou, e eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão ouvindo a gente e que precisam de um pouco de qualidade de vida, de saúde física e mental, e o exercício traz isso, como a gente já sabe. Eu queria agradecer a você, Raquel, ao Emerson, pelo convite. Foi muito legal conversar com vocês.
sobre uma coisa que eu não gosto, eu amo, né? É muito legal você ver uma pessoa se recuperar, uma pessoa ganhar massa muscular, perder peso, ganhar saúde, melhorar sua autoestima. É muito gostoso conversar. E só completando o que o Emerson falou, estou trabalhando com os idosos, sabe? É todo sábado, uma clínica, e a gente faz alguns exercícios, e é muito legal, porque eu sou vacinado, já estou vacinado, todos lá também estão vacinados, então dá para trabalhar legal. Agora, o recado que eu dou é: se exercitem. Eu vou deixar uma frase aqui que eu carrego há muitos anos comigo, e eu quero passar para todos. As limitações estão em nossas mentes. Isso é fato, em todos os aspectos. Se você ganha X, é porque você fez por onde ganhar X. Se você ganha X mais X mais X, é porque você fez por onde ganhar X mais X mais X. E a atividade física não é diferente. Não limite a tua mente, não limite a sua mente de que você não pode, de que você não é capaz. Todos nós somos capazes. Eu vou deixar um lembrete, eu deixei até aqui em destaque. Assistam, a partir de terça-feira, exatamente daqui a uma semana, as Paralimpíadas. É uma coisa sensacional. Não dá para que fiquemos sentados no sofá. Você vai procurar se exercitar. Muito obrigado. Okay. Boa noite, Emerson, Boa noite, boa noite, Raquel. Marcelo, e até o próximo Fatos em Destaque.